Bob Proctor revela o mapa mental para se tornar um milionário. O despertar para o mapa mental da riqueza. Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo começando do zero, constroem fortunas imensas, enquanto outras, trabalhando duro a vida inteira, mal conseguem pagar as contas? Será que existe realmente uma diferença tão grande entre elas? Ou será que a chave está escondida dentro da mente, silenciosa, invisível, porém incrivelmente poderosa? Bob Proctor acreditava que a riqueza não começa no bolso, mas na cabeça. E essa afirmação não é apenas filosófica, menos é científica. O cérebro humano toma mais de 95% das decisões de forma automática, guiado por crenças, padrões emocionais e imagens internas que você nem percebe. E sem saber, muitos passam a vida inteira presos num programa mental que repele dinheiro, oportunidades e crescimento. Agora, imagine por um instante que você pudesse acessar o mesmo código mental que Bob usou para sair de dívidas, abandonar um emprego sem futuro e se tornar um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal do mundo. Imagine descobrir um mapa exato que ele usou para transformar sua vida menos passo a passo, crença por crença, ação por ação. Imagine compreender que não existe sorte milionária, mas sim estrutura mental milionária. E é exatamente isso que este vídeo vai revelar. Prepare-se para uma jornada narrativa profunda, humana, emocional e transformadora. Vamos caminhar lado a lado com Bob Proctor, desde o caos até o despertar, desde os paradigmas que o aprisionavam até a visão criadora que o libertou. A cada capítulo, você não apenas entenderá sua mente, você verá seu próprio potencial ganhar forma. Antes de começar, responda mentalmente: qual a imagem que você tem de si mesmo hoje? Ela te aproxima ou te afasta da vida que deseja? E se ela estiver errada? Seja bem-vindo ao mapa mental para se tornar um milionário. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Capítulo 1 menos o dia em que a chave virou. O despertar de Bob Proctor. Há momentos na vida que parecem pequenos demais para serem decisivos, mas que quando olhamos para trás, percebemos que foram verdadeiras encruzilhadas. Para Bob Proctor, esse momento veio numa manhã fria, em meio ao ruído metálico dos carros passando e ao peso crescente da sensação de fracasso que lhe apertava o peito. Ele tinha pouco mais de 20 e poucos anos, trabalhava em empregos aleatórios e mal remunerados, e vivia rodeado por dívidas que pareciam crescer mais rápido do que sua capacidade de respirar. Sua autoestima estava no fundo do poço. Ele não acreditava em si mesmo, não via futuro e, pior, não tinha nenhuma visão clara de quem poderia se tornar. Seu mundo mental era um labirinto de limitações. Bob despertava todos os dias com o mesmo pensamento: não importa o quanto eu tente, nada muda. Era um ciclo. Trabalhava duro, pagava dívidas, o dinheiro sumia, voltava ao mesmo lugar. Sem perceber, estava preso naquilo que mais tarde ele chamaria de paradigma. Um conjunto de crenças tão profundas que determinava sua renda, suas escolhas e até seu senso de identidade. Ele vivia rodando dentro de uma espécie de programa emocional que dizia: você nunca terá sucesso. Mas foi em um dia comum, aparentemente igual a todos os outros, que a vida resolveu interromper seu padrão. A descoberta inesperada. Bob estava sentado em um banco, observando a vida dos outros, enquanto tentava entender a própria. Foi quando um colega de trabalho, um homem simples, colocou um livro em suas mãos. O título brilhava em letras douradas, quase como um símbolo oculto: Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. A primeira reação de Bob foi rir. Ele não acreditava na ideia de que um livro pudesse mudar sua vida. Afinal, ele já tinha tentado tantas coisas. Nada funcionava. Mas havia algo no olhar daquele colega, menos uma mistura de serenidade e convicção, que o fez levar o livro para casa. À noite, quando abriu a primeira página, não sabia que estava prestes a entrar em contato com o pensamento que mudaria tudo. O primeiro choque mental, logo no início. Napoleon Hill dizia que todas as riquezas começam com um desejo ardente, uma visão clara e poderosa que antecede qualquer conquista. Bob sentiu uma fisgada no peito. Desejo ardente? Ele não conseguia lembrar a última vez em que desejara algo com força. Ele vivia apagando incêndios, não criando futuros. Mas conforme avançava nas páginas, sentia como se alguém estivesse descrevendo exatamente sua vida menos e também apontando
exatamente como sair dela. Hill afirmava que o pensamento é a causa primária da realidade, e que aquilo que você mantém como imagem na mente tornasse experiência no mundo. Bob fechou o livro por alguns segundos. Aquela frase o deixou inquieto. Se o pensamento criava a realidade, então seu fracasso não era azar. Era consequência de como ele pensava. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez não fosse vítima do destino, mas sim autor de uma história que vinha repetindo sem questionar. O encontro com a verdade incômoda na madrugada, Bob se levantou, caminhou até o espelho e olhou para si mesmo, como se estivesse vendo outra pessoa. Percebeu que jamais tinha se dado a chance de acreditar que pudesse ser grande. Seu diálogo interno sempre foi: eu não sou bom o suficiente, eu não mereço riqueza, eu não passo de um fracasso. E ali, naquele silêncio noturno, ele finalmente entendeu algo que mudaria o curso da sua existência. Ele não era pobre por falta de capacidade. Era pobre por falta de consciência. Seu mapa mental estava programado para escassez. A semente de um novo eu no dia seguinte, ele voltou ao trabalho com o livro debaixo do braço. Mas algo dentro dele já não era o mesmo. O mundo parecia igual, menos as ruas, as dívidas, as cobranças menos. Mas sua mente havia recebido uma semente que não poderia mais ser arrancada. A ideia de que ele poderia reescrever seu destino pulsava como uma batida nova em seu coração. E então, inesperadamente, surgiu a pergunta que se tornaria o ponto central de sua transformação. E se tudo o que me ensinaram sobre dinheiro estiver errado? Essa pergunta abriu a porta para tudo mais. O primeiro passo do mapa mental. Bob percebeu que antes de mudar sua vida, precisava mudar sua mente. E o primeiro passo, segundo Hill, era simples e devastador. Torne-se consciente do que você pensa nos dias seguintes. Bob anotava seus pensamentos negativos, suas crenças, suas justificativas. Percebeu que vivia dizendo a si mesmo que era impossível prosperar, que riqueza era privilégio de poucos, que ele não tinha estudo, que não tinha talento. Tudo isso formava um sistema invisível de autossabotagem. A partir daquele dia, ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais aceitarei como verdade algo que diminua meu potencial. O momento em que a chave gira, e então aconteceu. Não foi um milagre, não foi uma mudança súbita na conta bancária, nem um emprego novo. Foi algo muito mais profundo. Ele acreditou pela primeira vez que poderia ser rico. Esse pequeno ato, quase imperceptível, foi o verdadeiro início de tudo, porque a mente, quando aceita a possibilidade de algo, começa a reorganizar todo o sistema interno para torná-la real. Bob havia ativado o primeiro componente do mapa mental milionário. Abertura para o possível, e isso ele descobriu depois. Era mais valioso do que qualquer estratégia financeira. O fim do capítulo 1, a porta entreaberta quando fechou o livro naquela noite, Bob estava diferente. O mundo não havia mudado menos ainda, mas algo dentro dele tinha se deslocado, como uma terra que finalmente dá sinais de germinação. Ele ainda era pobre, sim, mas já não pensava como pobre. E isso era o primeiro passo para deixar de ser. Capítulo 2-1, Código Antigo dos Milionários. A descoberta da mente como fábrica da realidade. A semente estava plantada. O despertar tinha acontecido, mas como toda transformação verdadeira, ela não floresce da noite para o dia. Depois de tocar aquelas ideias pela primeira vez, Bob Proctor continuou sua rotina comum. Acordar cedo, prazos apertados, tarefas repetitivas, salários que mal pagavam as dívidas. Por fora, nada havia mudado. Mas por dentro, algo estava se movendo. Era como abrir uma porta para um mundo ao qual ele nunca soube que pertencia, menos o mundo do pensamento intencional. E foi nesse período que Bob encontrou um conceito que fez seu coração disparar. A mente é a fábrica da realidade. A frase parecia simples, quase poética, mas havia ali um código antigo, um princípio tão poderoso e tão ignorado pela maioria das pessoas que poderia ser comparado a uma chave mestra para o destino humano. Hill afirmava que tudo menos, absolutamente tudo menos, começa na mente. O sucesso, o fracasso, a riqueza, a pobreza, a coragem, o medo, a oportunidade, o azar. E quanto mais Bob lia, mais percebia que esse código antigo dos milionários não era feito de técnicas financeiras, mas sim de leis mentais universais
que moldavam o comportamento e, consequentemente, o destino. Era como descobrir que a vida não era aleatória. Ela obedecia a uma arquitetura invisível, e essa arquitetura nascia dentro da cabeça. A resistência interna nas primeiras semanas, Bob sentiu um conflito interno enorme. Parte dele queria acreditar nesse novo caminho, mas outra parte, menos a parte programada pela vida inteira, menos insistia em voltar ao ciclo de escassez. Essa resistência era o que ele mais tarde chamaria de paradigma, mas naquele momento ele não sabia o nome, só sabia o efeito: pensamentos de dúvida, sentimentos de incapacidade, medo de parecer tolo, medo ainda maior de falhar. Ele lia sobre riqueza, mas sua mente dizia: isso não é para você. E é aqui que a história fica interessante. Foi justamente nesse conflito que Bob começou a perceber a força do código que movia a vida dos milionários. Eles não eram guiados pelo mundo externo, eles eram guiados por um padrão mental superior. E foi então que ele tomou uma decisão improvável para alguém cheio de dívidas. Ele começaria a testar tudo o que lia menos, como se estivesse conduzindo um experimento consigo mesmo. A primeira aplicação do código, o pensamento dominante Hill, falava muito sobre o pensamento dominante e menos a ideia de que aquilo que você pensa continuamente se manifesta de alguma forma. Bob decidiu observar seus próprios pensamentos por um dia inteiro. Foi um choque. Percebeu que vivia imerso em preocupações, críticas a si mesmo, autossabotagem, lamentações, medo do futuro. Nada disso criava oportunidades. Nada disso expandia sua vida. Nada disso combinava com aquilo que milionários pensam. Então, ao fim daquele dia, ele entendeu algo simples e brutal. Nenhuma mente pode produzir riqueza enquanto pensa como um pobre. Essa frase se tornou como uma bússola em sua transformação. A descoberta da imagem mental, certo dia, após uma leitura intensa, Bob encontrou um trecho que falava sobre imagem mental. Hill explicava que cada pessoa carrega consigo uma imagem de quem acredita ser e que essa imagem funciona como um imã emocional, menos atraindo tudo o que é coerente com ela e repelindo tudo o que não é. Bob fechou os olhos e tentou visualizar sua imagem interna. O que viu o assustou. Viu um homem pequeno, inseguro, limitado, alguém que aceitava pouco da vida. Era uma imagem mental criada pela infância difícil, pela escola onde foi considerado aluno medíocre, pelos empregos que reforçavam sua insignificância, pelas dívidas que o faziam sentir-se incompetente. E a verdade que emergiu daquele momento foi dolorosa. Essa imagem sou eu, mas não é quem eu quero ser. A revelação da mente criadora. Poucos dias depois, Bob teve seu primeiro contato com a ideia que mudaria para sempre sua forma de pensar. O universo responde à vibração emocional que você emite. Ele achou estranho no começo, quase místico demais, mas algo dentro dele vibrava com essa possibilidade. E conforme ele estudava mais, percebia que isso não era misticismo barato, era psicologia pura. Suas emoções determinavam suas ações moldavam seus resultados. A vibração emocional era o fio invisível que costurava sua realidade. Essa descoberta foi como abrir um cofre. Pela primeira vez, ele entendeu como os ricos pensam. Eles sentem riqueza antes de possuí-la. Eles acreditam antes de conquistar. Eles visualizam antes de realizar. Era isso o que Hill queria dizer quando afirmava que a mente cria a realidade. O experimento da transformação. Bob decidiu fazer um experimento consigo mesmo. Ele escolheu uma meta completamente absurda para seu padrão atual: ganhar mais dinheiro do que jamais tinha ganho na vida. Não importava quanto, desde que fosse muito além do que seu eu antigo considerava possível. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu sua meta. Mas desta vez, não apenas escreveu, ele a sentiu. Ele a visualizou. Ele a acreditou. Era como se estivesse colocando energia pura no desejo. Nos dias seguintes, sempre que sentia medo, voltava a esse papel. Sempre que duvidava, voltava à imagem mental. Sempre que o paradigma antigo puxava-o para baixo, ele reagia com um novo código. Algo começou a acontecer. Pequenas oportunidades surgiram. Novas ideias apareciam. Pessoas diferentes cruzavam seu caminho.
E cada pensamento se transformava em uma peça dessa nova vida milionária que ainda estava por vir. Capítulo 3, menos a reprogramação. Como Bob quebrou o paradigma que mantinha sua vida. Travada a transformação verdadeira, não começa quando você aprende algo novo. Ela começa quando você questiona aquilo que acreditou a vida inteira. Para Bob Proctor, esse momento chegou como uma tempestade silenciosa. Depois de semanas mergulhado nos ensinamentos de Napoleon Hill, ele já entendia que sua mente moldava sua realidade. Mas havia algo mais profundo, quase subterrâneo, que ainda o puxava para baixo. Um dia, enquanto caminhava para o trabalho, ele percebeu que, mesmo lendo todos aqueles conceitos poderosos, ainda se sentia preso. Era como dirigir com o freio de mão puxado. Ele queria avançar, queria se tornar alguém novo. Mas havia uma parte interna menos antiga, rígida, condicionada a menos que insistia em mantê-lo onde estava. Foi então que ele descobriu o verdadeiro inimigo. O paradigma. O inimigo invisível, o paradigma, era mais do que crenças negativas. Era uma estrutura emocional inteira, construída ao longo de anos, que definia quanto dinheiro ele achava que merecia, o tipo de trabalho que acreditava que podia ter, como imaginava seu futuro, quanto risco estava disposto a assumir, como reagia ao medo. O que considerava possível e impossível era como um sofrimento familiar, confortável, previsível, mesmo que doloroso. Bob percebeu que, por mais que desejasse uma nova vida, carregava dentro de si um piloto automático programado para a pobreza. Ele entendia agora por que tantas pessoas fracassam mesmo com boas ideias. Elas tentam mudar a vida sem mudar o paradigma. Tentam construir um castelo e um terreno que desaba. A primeira batalha, tomar consciência certo dia sentado em sua pequena cozinha, Bob fez algo simples e revolucionário. Ele pegou uma folha e começou a escrever todas as frases que repetia mentalmente ao longo do dia. Foi uma sessão de brutal honestidade. Entre seus pensamentos mais frequentes estavam: eu não tenho estudo suficiente. Eu não sou inteligente o bastante rico. Não, isso não é para mim. Eu apenas tento sobreviver. Meu destino já está decidido. Ele olhou para aquela lista e sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza por perceber como tinha sido duro consigo mesmo. Alívio por finalmente enxergar o inimigo. Era ali, menos bem diante de seus olhos, que estava o paradigma que o mantinha travado, o segredo da reprogramação. Ao continuar estudando, Bob descobriu um princípio essencial. O paradigma não pode ser destruído pela força. Ele só pode ser enfraquecido e substituído. Isso o levou a um processo profundo de reconstrução mental. Ele entendeu que a mente subconsciente opera por repetição, emoção e imagem interna. Portanto, para mudar o paradigma, ele precisaria criar uma nova imagem mental poderosa, totalmente oposta à sua atual. Repetir essa imagem diariamente até que se tornasse automática. 3. Sentir a emoção dessa nova identidade, como se já fosse real. 4. Agir de acordo com a nova visão, mesmo quando o medo gritasse. Essa era a engenharia mental da reprogramação. O conflito interno começa quanto mais Bob tentava se comportar como alguém rico, mais sua mente antiga protestava. O medo surgia em ondas. Medo do julgamento, medo de falhar, medo de parecer ridículo, medo de perder o pouco que tinha. E essa é a parte que quase ninguém entende sobre mudança. O ego prefere uma vida ruim conhecida a uma vida melhor desconhecida. Cada vez que Bob afirmava, eu posso ser rico, sua mente antiga respondia. Pare de se enganar era como tentar remar contra uma correnteza invisível, mais forte o suficiente para impedir qualquer avanço significativo. Mas Bob não desistiu. Ele decidiu enfrentar o paradigma com disciplina emocional. A técnica da substituição. Ele aprendeu que não adianta lutar contra um pensamento negativo. Brigar com ele só o fortalece. O segredo era substituir quando o pensamento eu não sou capaz surgia. Bob substituía por eu estou me tornando alguém capaz. Quando o pensamento isso é impossível aparecia. Ele trocava por se eu posso imaginar, posso criar. Ele fazia isso dezenas de vezes por dia. Era exaustivo, mas aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. Os pensamentos antigos continuavam surgindo, mas já não tinham a mesma força. Era como ver um gigante se dissolvendo em névoa, a reprogramação emocional. Mas faltava algo ainda mais profundo.
A emoção, Bob percebeu que seu paradigma antigo era emocionalmente mais forte do que suas novas crenças. Ele estava tentando mudar pensamentos, mas suas emoções ainda estavam ancoradas na identidade antiga. Então ele começou a usar a imaginação como recurso emocional. Todos os dias, ele deitava, fechava os olhos e visualizava o carro que gostaria de dirigir. Cheques entrando na conta, clientes procurando seus serviços, ele falando com confiança, sua vida mudando, sua nova versão florescendo. Ele não apenas via, ele sentia a alegria, sentia o alívio, sentia a gratidão, sentia o poder. Com o tempo, essas emoções criaram um novo alicerce interno. E é isso que poucos entendem. Emoções repetidas constroem paradigmas novos. A primeira mudança real, um dia, algo simples, mas simbólico aconteceu. Ao acordar, Bob não pensou primeiro nas dívidas, não pensou no medo, não pensou na falta. Seu primeiro pensamento foi: o que posso criar hoje? Foi a prova viva de que sua mente estava mudando. E quando a mente muda, a vida segue atrás. Nesse mesmo período, Bob recebeu sua primeira oportunidade real de mudança, menos um trabalho inesperado, que pagava um valor maior do que qualquer coisa que já havia recebido. Era como se o universo estivesse respondendo ao novo sinal mental que ele emitia. E não era coincidência. Era reprogramação. O fim do capítulo 3. O renascimento silencioso. Ao final desse processo, Bob entendeu que quebrar um paradigma não é destruir sua história, mas sim reconstruir quem você escolhe ser a partir de agora. A reprogramação mental não acontece de uma vez, mas em ondas. Pequenas vitórias, percepções internas, mudanças emocionais, novos pensamentos. E foi naquele período menos ainda pobre, ainda lutando, ainda com medo, que Bob percebeu a verdade mais importante de todas. Ele já não pensava como antes, e por isso, mais cedo ou mais tarde, sua vida deixaria de ser como Capítulo antes. 4 menos a fórmula da visualização criativa. O segredo mais poderoso do mapa mental, a reprogramação havia começado. Mas Bob Proctor ainda não compreendia totalmente o poder da mente. Ele estava mudando pensamentos, substituindo crenças, imaginando novas possibilidades. Mas faltava a ferramenta que realmente transformaria sua vida: a visualização criativa. Foi numa noite silenciosa, depois de um dia particularmente cansativo, que ele entendeu esse segredo pela primeira vez. Estava sentado à mesa, com o livro aberto, relendo uma passagem que parecia insistir em ser entendida num nível mais profundo. Aquilo que você mantiver firme em sua mente, com emoção e clareza, inevitavelmente se manifestará em sua vida. Bob fechou o livro e ficou olhando para o vazio. Ele nunca havia pensado nisso de forma literal. Visualizar? Como assim? Ele imaginava coisas o tempo todo, mas nunca de forma consciente, direcionada, emocional. Naquela noite, algo o impulsionou a tentar pela primeira vez. O primeiro experimento de visualização, ele se recostou na cadeira, respirou fundo e fechou os olhos. Tentou imaginar uma vida melhor, mas sua mente, acostumada ao medo, começou a sabotá-lo. Você não merece isso. Isso é fantasia. Pare de se iludir. Mas Bob insistiu. Insistiu com força. Aos poucos, as imagens começaram a ganhar forma. Ele se viu dirigindo um carro novo, algo simples, mas muito além de sua realidade na época. Sentiu o volante, o cheiro interno, a textura dos bancos. Não apenas viu, sentiu. E essa sensação o surpreendeu. Seu coração acelerou. Seus olhos lacrimejaram. Era como se, por alguns minutos, ele estivesse vivendo aquela realidade. Quando abriu os olhos, respirou fundo e algo mágico aconteceu. Ele acreditou por um instante que aquilo era possível. Esse instante foi o que mudou toda a sua jornada. A descoberta científica por trás do processo nos dias seguintes. Bob começou a estudar a visualização como um cientista estudaria um fenômeno natural. Ele queria entender por que aquilo mexia tanto com sua identidade. E então encontrou explicações que o deixaram impressionado. O cérebro não distingue realidade de imaginação. As mesmas áreas são ativadas quando você vive algo ou quando visualiza com clareza. 2. A visualização cria memória emocional antecipada. O corpo começa a se comportar como se aquele futuro já fosse real. 3. O sistema de ativação reticular SAR. O filtro do cérebro passa a selecionar oportunidades e informações que combinem com a imagem interna. 4. A repetição dessas imagens cria novos caminhos neurais, alterando o comportamento e diminuindo o medo. Para Bob,
Isso foi como descobrir o partido secreto dos milionários. Eles conquistavam no mundo aquilo que já tinham conquistado na mente. A visualização como antídoto contra o medo, Bab tinha medo de tudo. Medo de falhar, medo de tentar, medo de que sua vida jamais mudasse. Mas algo curioso aconteceu. Quanto mais ele visualizava o futuro que desejava, menos o medo o dominava. Era como se sua mente dissesse: se você já viveu isso aqui dentro, viver lá fora é apenas o próximo passo. Visualizar se tornou sua arma interna. Um escudo contra o paradigma antigo. Uma ponte emocional entre quem ele era e quem desejava se tornar. O ritual da noite. O laboratório da mente, ele criou um ritual. Todos os dias antes de dormir, se deitava, respirava profundamente e passava 10 minutos visualizando 3 coisas. 1. Quem ele queria se tornar. Confiante, próspero, disciplinado, generoso. 2. Estilo de vida que queria viver. Mais saúde, mais abundância, mais tempo, mais impacto no mundo. 3. A sensação emocional da vitória. Gratidão, alegria, conquista, liberdade. Ele não fazia isso apenas como um exercício mental, mas como um mergulho profundo em um futuro onde já era tudo aquilo que desejava ser. Ao longo do tempo, percebeu que seus sentimentos mudavam. Sua autoestima começou a crescer. Seu corpo parecia responder com energia renovada. E então ocorreu algo que sempre acontece com quem usa essa técnica. Ele começou a agir como o homem que visualizava. Não porque forçou, mas porque se tornou natural. O primeiro sinal de sincronicidade semanas depois de começar o ritual, Bab viveu algo que ele jamais esqueceu. Estava caminhando quando uma pessoa que ele não via há anos o abordou, oferecendo uma oportunidade de trabalho. O valor era maior do que qualquer coisa que ele já tinha recebido e exigia um nível de confiança que o Bab antigo jamais teria. Mas agora, ele aceitou. Aceitou sem hesitar. Não porque já tinha provas externas, mas porque seu interior já acreditava que ele era capaz. Ele percebeu que a visualização não estava apenas alterando sua mente, estava alterando seu comportamento. E comportamento é o que constrói resultados. A fórmula da visualização criativa, Bab, transformou tudo isso em um método simples, que mais tarde ensinaria para milhões de pessoas claridade extrema. Você precisa saber exatamente o que quer, não algo vago. Algo específico, real, concreto. 2. Visualização vívida. Quanto mais detalhes, menos cores, sons, texturas, menos mais real se torna. 3. Emoção profunda. A emoção é o combustível que fixa a imagem no subconsciente. 4. Repetição diária. A mente se reprograma por consistência, não por intensidade. 5. Ação coerente à imagem interna cria um padrão emocional que leva à ação alinhada. Essa era a fórmula simples, acessível e transformadora. A virada emocional que muda tudo meses depois. Bab relatou o momento que ele descrevia como o instante em que minha alma percebeu quem eu realmente era. Ele estava visualizando sua futura versão mais próspera, mais segura, mais completa, menos quando, pela primeira vez, não sentiu distância entre o eu atual e o eu futuro. Foi um choque emocional. Ele chorou sem entender exatamente por quê. Era como se dissesse a si mesmo: eu reconheço você. A visualização criativa tinha feito seu trabalho. Ela não apenas mostrava um futuro, ela estava reconstruindo sua identidade. O fim do capítulo 4. A mente que já viu a vitória. Quando Bab entendeu que sua mente podia viver antes aquilo que seu corpo ainda não tocou, ele encontrou o segredo mais poderoso de todos. Se você vê claramente dentro de si, inevitavelmente verá fora de si. E é por isso que, anos depois, ele diria: a visualização criativa foi o que transformou meu desejo em realidade e minha potencialidade em destino. Capítulo 5 menos o salto da fé científica. Agindo como se o sucesso já fosse real, depois de semanas visualizando seu futuro com clareza absoluta, Bob Proctor começou a sentir algo que não sabia nomear na época. Era uma mistura de coragem, entusiasmo e uma estranha sensação de inevitabilidade, como se a vida que ele queria já estivesse vindo em sua direção, não porque algo externo tivesse mudado, mas porque ele havia se modificado por dentro. Foi nesse período que Bob descobriu uma lei mental tão simples quanto poderosa. Você precisa agir de acordo com a imagem que deseja, não com a imagem que tem. Esse conceito parecia radical. Afinal, Bob ainda era pobre, ainda tinha dívidas, ainda vivia em um pequeno apartamento, ainda enfrentava medos diários, mas inspirado
Pelos ensinamentos de Hill, ele compreendeu que esperar a vida melhorar para agir como alguém bem-sucedido era o mesmo que esperar um espelho sorrir antes de você sorrir. A mudança deveria começar nele. O dia em que Bob mudou seu comportamento. Tudo começou com uma decisão aparentemente pequena. Certa manhã, ao acordar, Bob sentiu uma inquietação. Era como se a versão futura dele estivesse batendo na porta e dizendo: chegou a hora de parar de agir como o seu eu antigo. Ele se levantou e decidiu fazer algo que nunca fazia. Vestir-se como alguém que acreditava no próprio potencial. Foi até o armário e escolheu a melhor roupa que tinha menos uma camisa que guardava para ocasiões especiais. Um par de sapatos que raramente usava. Olhou-se no espelho e sentiu algo mudar internamente. Parecia mais alto, mais confiante, mais capaz. Esse foi o primeiro ato simbólico de fé científica. E naquele mesmo dia, seu comportamento mudou. Sua postura estava mais ereta, seu tom de voz mais firme, seu olhar mais seguro, suas decisões mais ousadas. Ninguém ao redor sabia o motivo, mas Bob sabia. Estava agindo de acordo com o futuro, não com o passado. A ação como ferramenta de reprogramação naquele período, ele descobriu algo crucial para o processo de transformação. A ação é a ponte entre o mundo interno e o externo. Visualizar era essencial, reprogramar crenças era fundamental, mas nada disso teria poder real se não fosse acompanhado de ação, menos ainda que pequena, ainda que simbólica, ainda que desconfortável. Para Bob, agir como um homem de sucesso não significava gastar dinheiro que não tinha, mas sim tomar decisões alinhadas com sua visão, deixar hábitos antigos para trás, se comportar com profissionalismo, assumir responsabilidades maiores, parar de justificar suas limitações. Fazer escolhas que o aproximavam da versão que visualizava. Isso era agir com fé científica. A primeira grande decisão ousada, dias depois, Bob se viu diante de uma oportunidade inesperada. Um trabalho que pagava mais do que tudo que já tinha recebido, mas exigia algo que o aterrorizava, menos confiar em si mesmo. Era um cargo simples, mas desafiador para alguém que não acreditava no próprio valor. Limpar escritórios comerciais à noite. A remuneração era maior, mas exigia organização, foco e responsabilidade. Seu paradigma antigo dizia: você não vai conseguir, mas seu novo eu, aquele que já estava tomando forma por meio da visualização, respondeu: você já é maior do que isso. E então ele tomou a decisão que mudaria sua vida. Aceitou o trabalho na mesma hora, sem hesitar, sem pedir opinião, sem dar tempo ao medo. Foi sua primeira ação concreta como alguém em ascensão. Não porque o trabalho fosse glamouroso, mas porque estava alinhado com a mentalidade de crescimento. Arregaçou as mangas e deu o máximo de si. Em pouco tempo, passou de funcionário comum a supervisor. E meses depois, abriu sua própria empresa de limpeza. Uma empresa que cresceu tão rápido que chegou a operar em diferentes cidades. E tudo começou com uma ação simples, mas ousada: a fé científica e o funcionamento da mente a cada decisão. Bob comprovava o que mais tarde ensinaria ao mundo. Quando você age como se fosse capaz, seu cérebro começa a acreditar. Quando seu cérebro acredita, ele cria caminhos para que o sucesso aconteça. A ciência explica isso. Suas ações mudam sua autoimagem. Sua autoimagem muda suas emoções. Suas emoções mudam seus hábitos. Seus hábitos mudam seus resultados. É um ciclo de prosperidade. Para Bob, a fé científica não era superstição. Era a certeza racional de que, se ele continuasse agindo como o homem milionário que visualizava, mais cedo ou mais tarde, sua realidade se alinharia à sua visão. Era lei mental, era mecânica psicológica. E funcionava, enfrentando os testes do caminho. Mas agir como alguém de sucesso nem sempre foi fácil. Houve dias em que o medo parecia a Herosta Low, de volta ao passado. Dias em que as contas atrasavam, dias em que pessoas riam de suas ambições, dias em que sua voz interna dizia: desista. E foi nesses momentos que Bob teve de fazer o mais difícil: agir como se já tivesse vencido, mesmo sem evidências externas. Isso exigia coragem emocional, exigia disciplina mental, exigia romper com a lógica do mundo e seguir a lógica da visão. Certo dia, após perder um cliente importante e pensar em desistir, ele lembrou: o homem que estou me tornando não desiste, levantou-se. Ligou para novos clientes. Insistiu. Persistiu. Ao final daquela semana, fechou 2 contratos maiores do que o que perdeu. A vida estava testando
sua nova identidade. E ele estava provando sua nova força. O comportamento molda a identidade com o tempo. Bob percebeu algo extraordinário. Ele não estava mais fingindo ser alguém. Ele estava se transformando nesse alguém. As ações haviam moldado sua identidade. Ele já não falava como antes. Já não caminhava como antes. Já não negociava como antes. Já não pensava como antes. A cada ação ousada, a versão poderosa dele ganhava mais espaço. E então um dia, a ficha caiu. Ele já não era o homem pobre que lutava para pagar as contas. Ainda não era milionário, mas já era mentalmente milionário. E isso, ele sabia, era a parte mais difícil e mais importante da jornada. O fim do capítulo 5, a coragem de ser quem você ainda não é ao final desse processo. Bob compreendeu que o mundo não responde ao que você quer. O mundo responde ao que você é, ou ao que você age como se fosse. A fé científica é isso. Agir com convicção antes da prova. Agir com confiança antes do resultado. Agir com coragem antes da vitória. Porque no fundo, a vida inteira é guiada por identidades. Você será aquilo que acreditar ser. E criará aquilo que agir como se já fosse. Bob estava pronto para o próximo passo. O mapa mental estava ganhando forma. E agora faltava descobrir um elemento crucial. O poder do ambiente e das pessoas ao redor. 6 menos o poder do ambiente e das pessoas certas. Como Bob criou um ciclo de riqueza ao seu redor. Bob Proctor já havia dado saltos internos gigantescos. Sua mente estava mudando. Sua imagem interna estava evoluindo. Seus comportamentos começavam a refletir a versão poderosa de quem desejava ser. Mas ainda faltava uma peça essencial: o ambiente. Enquanto continuava sua jornada de transformação, Bob começou a perceber que existia um padrão silencioso em sua vida. Sempre que ele dava um passo para frente, seu círculo social, menos mesmo sem querer, tentava puxá-lo de volta. Alguns riam dos seus sonhos. Outros diziam que ele estava viajando. Alguns tentavam colocar seus pés no chão. Outros alimentavam seus medos. Então Bob aprendeu uma das verdades mais duras da mentalidade milionária. Você não cresce quando faz parte de um ambiente pequeno demais para a pessoa que você está se tornando. Ele percebeu que, para evoluir de verdade, precisaria fazer algo corajoso, mudar o ar que respirava. A primeira conexão transformadora, tudo começou quando um mentor temporário, um homem simples, mas sábio, disse a ele uma frase que mudou sua vida. Se você quer enriquecer, ande com gente que pensa maior do que você. Essa frase ficou ecoando em sua mente por dias. Bob começou a observar sua vida com mais clareza. Seus colegas só falavam de contas. Sua família acreditava que a vida era dura e injusta. Seus amigos justificavam cada fracasso como normal. Ninguém ao seu redor falava de sonhos, metas ou expansão. Era como viver numa atmosfera que sufocava qualquer ambição. E pela primeira vez, Bob sentiu que não era falta de inteligência ou sorte. Era o ambiente que o sabotava. O poder do contágio mental. Ao continuar estudando, Bob descobriu algo ainda mais profundo e científico. O cérebro humano absorve crenças, comportamentos e emoções do grupo ao qual pertence, mesmo sem perceber. Isso tem base neurológica, neurônios espelho, estados emocionais contagiosos, padrões comportamentais replicados, influência subconsciente, busca por pertencimento, simbiose mental-social. E então ele entendeu: se o ambiente não mudar, o resultado nunca muda. Era hora de ajustar sua vida externa para acompanhar sua evolução interna. O movimento mais difícil: se afastar. Esse foi um dos capítulos mais desafiadores da vida de Bob. Não porque fosse complexo, mas porque exigia coragem emocional. Ele começou a limitar contato com pessoas que só falavam de problemas e reduziu drasticamente conversas carregadas de negatividade. Parou de buscar a aprovação de quem não tinha a vida que ele desejava. Não houve briga, nem discussões, apenas uma mudança silenciosa e decisiva. E foi nesse processo que Bob descobriu algo doloroso. Algumas pessoas preferem ver você confortável na mediocridade do que desconfortável na grandeza. Mas isso não era maldade, era apenas reflexo dos paradigmas delas. A busca por um novo círculo depois de se afastar das influências negativas, Bob fez algo que mudaria completamente sua trajetória. Ele começou a procurar pessoas que pensavam maior. Não milionários, não celebridades, não gênios. Apenas pessoas que queriam crescer. Ele passou a ir a eventos, palestras, reuniões simples. Começou a conversar com pessoas que tinham metas. Passou a se conectar com quem buscava algo melhor da vida. E então percebeu algo quase mágico. Quando você está comprometido com a sua evolução, a vida começa a apresentar pessoas alinhadas
com seu novo caminho. Foi assim que ele conheceu indivíduos que o inspiraram profundamente. Alguns eram empreendedores iniciantes, outros eram trabalhadores disciplinados, mas visionários, e outros, poucos mas marcantes, eram mentores naturais, pessoas com décadas de experiência, dispostas a compartilhar sua sabedoria. Bob se sente energizado, vivo, motivado, finalmente no ambiente certo. O mentor que mudou tudo em meio a esse processo, Bob conheceu um homem cuja influência seria decisiva, um mentor com olhar firme, postura tranquila e convicção inabalável. Ele não perguntou sobre a situação financeira de Bob, não perguntou sobre seu passado, não julgou suas limitações. Ele apenas perguntou: qual é o tamanho da sua visão? Bob ficou sem resposta. Nunca ninguém o havia questionado assim. O mentor sorriu e continuou: riqueza é uma consequência. O que importa é o tamanho da sua visão. Aquela pergunta ecoou por semanas. Bob entendeu que estava pensando pequeno demais. Percebeu que para se tornar a pessoa que visualizava, precisaria expandir sua visão, e não apenas seus hábitos. O círculo de riqueza, com o tempo, Bob formou seu próprio círculo de crescimento. Pessoas que não tinham medo de sonhar, que compartilhavam ideias, que apoiavam metas, que celebravam conquistas, que se fortaleciam mutuamente. Esse grupo se tornou sua fonte diária de motivação, disciplina, perspectiva, clareza, coragem, responsabilidade, e logo ele percebeu algo poderoso. Crescer sozinho é difícil. Crescer no grupo certo é inevitável. O círculo de riqueza não é apenas sobre networking, é sobre ambiente psicológico. E esse ambiente desperta o seu melhor. A influência recíproca, o mais surpreendente, é que ao mudar de ambiente, Bob também mudou a vida das pessoas ao seu redor. Sua determinação inspirava, seu comportamento energizava, sua história motivava. Sua mudança provava que era possível. Ele se tornou um agente de transformação, não apenas recebendo influência positiva, mas também irradiando. Era o ciclo perfeito do crescimento. Você é influenciado, você influencia, e a vida inteira se transforma. O efeito cascata no destino. Com esse novo círculo de apoio e inspiração, Bob começou a assumir contratos maiores, pensar em abrir empresas, planejar novos projetos, confiar em decisões ousadas, se comportar com mentalidade de liderança, deixar o medo em segundo plano, permitir que a ambição tomasse sua forma mais saudável. O ambiente havia feito seu trabalho. Ele agora respirava prosperidade, literalmente, e prosperidade começou a responder. O fim do capítulo 6. O lugar onde você cresce. Ao final dessa fase, Bob compreendeu uma verdade que ele repetiria para o mundo inteiro por décadas. A mente é poderosa, mas o ambiente define até onde ela consegue ir. Riqueza não prospera em solo contaminado. Sonhos não florescem em ambientes tóxicos. Identidades não evoluem onde são ridicularizadas. Bob havia mudado sua mente, mas só quando mudou seu ambiente é que sua vida acelerou de verdade. O mapa mental estava quase completo. Faltava apenas juntar todas as peças em uma só visão, menos a visão final, de como se tornar de fato um milionário. Capítulo 7, menos o mapa mental completo. Lições finais para se tornar um milionário. A jornada de Bob Proctor já tinha atravessado mares internos profundos, paradigmas destruídos, identidade reconstruída, visualizações poderosas, ação ousada e um ambiente que impulsionava seu crescimento. Mas faltava algo importante, menos a visão completa. O mapa, a bússola, a estrutura final que amarrava todos esses elementos e guiava qualquer pessoa que desejasse alcançar riqueza duradoura. Bob costumava dizer: riqueza não é um destino, é uma arquitetura mental. E foi observando sua própria transformação, estudando vidas de pessoas extraordinárias e ensinando milhares ao redor do mundo, que ele consolidou o que chamava de um mapa mental do milionário, uma sequência de princípios que, quando aplicados juntos, formam a rota emocional, psicológica e comportamental que leva à prosperidade. Mas antes de explicar essa estrutura, Bob sempre contava uma história. A conversa que mudou sua compreensão da riqueza. Em uma tarde tranquila, já anos depois de ter mudado totalmente sua vida financeira, Bob se encontrou com um empreendedor experiente, dono de vários negócios. O homem parecia carregar uma calma quase sobrenatural no olhar, como se nada no mundo pudesse abalá-lo. Durante o café, ele olhou para Bob e disse: dinheiro não é a causa da riqueza. Bob, dinheiro é a consequência. Bob sorriu. Ele já sabia isso, mas ainda queria ouvir mais. O homem continuou: a verdadeira riqueza começa quando você sabe quem você é e para onde quer ir. Essa frase ativou algo dentro de Bob. Nesse momento, ele finalmente entendeu
como organizar tudo o que havia aprendido. E assim ele começou a construir seu mapa mental, o mesmo que inspiraria milhões. O mapa mental completo para se tornar um milionário um propósito que quebra o ciclo da sobrevivência. O primeiro ponto do mapa é o propósito. Não um propósito filosófico, mas um propósito direcionador, que aponta para onde você vai. Bob descobriu que pessoas sem propósito vivem em piloto automático. Acordam, trabalham, pagam contas e sobrevivem. Mas pessoas milionárias pensam diferente. Elas têm um norte, uma razão, um objetivo que as puxa para frente. O propósito de Bob começou simples. Eu quero ser livre. Com o tempo, tornou-se mais profundo. Eu quero ajudar pessoas a despertar seu potencial. Era isso que energizava sua mente todos os dias. Uma visão clara. Menos a mente precisa de um destino. A visão é a imagem mental vívida do futuro desejado. Se você não consegue ver, não consegue construir. Visualização criativa não era apenas uma técnica para Bob menos. Era a própria base da criação. Sua visão era tão nítida que mesmo quando ainda não tinha dinheiro algum, ele conseguia se ver como alguém próspero. E isso criava uma força magnética. A mente sempre busca coerência. Quando você visualiza um futuro com clareza emocional, seu cérebro começa a reprogramar comportamentos para tornar aquele futuro inevitável. 3. Autoimagem poderosa menos. Você não conquista acima do que acredita ser. Esse é o coração do mapa. Bob dizia, você nunca ganhará mais dinheiro do que sua autoimagem permite. Autoimagem é o valor que você acha que merece. O tipo de vida que você acredita poder viver. O quanto se sente capaz. O quanto se sente digno. A forma como se vê internamente. Quando Bob mudou sua autoimagem, tudo começou a mudar automaticamente. Sua postura, sua forma de falar, sua forma de negociar, as oportunidades que atraía. Autoimagem cria limite superior, ou um trampolim. Paradigmas novo. Menos a base emocional da prosperidade, se a autoimagem é o eu. O paradigma é o programa emocional, que governa esse eu. É a parte invisível da mente que conduz 95% do que você faz, como usa dinheiro, como reage ao medo, como enxerga desafios, como responde a riscos, como lida com fracassos, como se comporta na frente de oportunidades. Bob precisou reescrever seus paradigmas. E esse processo exigiu 1. Repetição. 2. Emoção. 3. Visualização. 4. Afirmações. 5. Ação alinhada. Sem isso, nada mudaria. 5. Ação corajosa menos o motor da realidade. Riqueza não é teoria, é prática. E ação não é fazer por fazer, é agir com coerência com sua visão e sua autoimagem futura. Bob percebeu que ação cria confiança, confiança cria momentum, momentum cria oportunidades, e oportunidades criam riqueza. O problema é que a maioria das pessoas espera se sentir pronta, mas o mapa mental é claro, você age primeiro. A sensação vem depois. A fé científica é isso. 6. Ambiente certo. Onde o seu novo eu pode respirar este passo. Era impossível de ignorar. Bob descobriu que ninguém cresce isolado. E ninguém prospera cercado por pessoas que pensam pequeno. O ambiente molda seus limites, sua coragem, seus sonhos, seus comportamentos, suas microdecisões diárias. Para seguir o mapa, você precisa estar perto de pessoas que acreditam no crescimento, perto de pessoas que não têm medo do sucesso, perto de pessoas que vibram com sua evolução, longe de quem ri dos seus sonhos. O ambiente é a estufa onde sua nova identidade pode florescer. 7. Persistência menos o elo invisível entre a semente e a colheita. Aqui está o ponto que separa quem chega lá de quem desiste no caminho. Persistência não é teimosia, é alinhamento, é compromisso emocional, é respeito pelo próprio propósito. Bob percebeu que a mente tenta voltar ao antigo eu, o ambiente às vezes não ajuda, o medo reaparece. As circunstâncias testam, a vida exige provas, mas ele também percebeu algo ainda mais poderoso. Quem persiste se torna inevitável. Persistir é provar ao mundo e a si mesmo que a visão não é negociável. A integração final, como tudo isso se torna riqueza. Bob dizia que o mapa mental é como uma engrenagem. Propósito gira visão, visão gira autoimagem. Autoimagem gira paradigmas. Paradigmas giram comportamentos. Comportamentos criam oportunidade. Ambiente acelera o processo. Persistência sela o resultado. Quando essas peças
se alinham, não existe força externa capaz de impedir alguém de prosperar. E é por isso que Bab costumava afirmar: a riqueza não vem para o mais inteligente, vem para o mais alinhado. O fim do capítulo 7. O mapa está em suas mãos. Ao final de sua jornada, Bab olhou para trás e percebeu: ele não se tornou milionário por acidente. Ele se tornou porque seguiu uma arquitetura mental sólida. E agora, esse mapa está diante de você. Ele não é uma promessa vazia, é uma estrutura psicológica que transformou vidas, que moldou destinos, que levantou homens e mulheres comuns a patamares extraordinários. A partir de agora, a pergunta não é: será que funciona? A pergunta é: você vai usar? O caminho está aberto. Agora é a sua vez de criar riqueza ao chegar ao final desta jornada. É impossível olhar para Bob Proctor sem sentir o peso e ao mesmo tempo a leveza de sua transformação. Ele não nasceu rico, não teve oportunidades especiais, não veio de uma família próspera. Ele começou exatamente onde milhões de pessoas começam todos os dias: perdido, endividado, sem direção e com uma visão reduzida de si mesmo. E ainda assim tornou-se um dos maiores mentores de prosperidade do mundo. A pergunta que ecoa agora é simples, mas profunda: como alguém tão comum conseguiu algo tão extraordinário? A resposta está no que você acabou de ler. Não foi sorte. Não foi acaso. Não foi milagre. Foi mapa mental. Foi projeto. Foi construção interna. Foi coragem emocional. Foi compromisso com sua própria expansão. Bab descobriu que riqueza não se ganha, menos se cria. E essa criação sempre começa dentro da mente. Agora, permita que tudo o que foi exposto ao longo dos capítulos se reorganize dentro de você. O mapa está completo. Ele não é abstrato, nem filosófico demais, nem complexo. Ele é claro, ele é direto, ele é aplicável. A pergunta que importa não é se você entendeu, é se você vai aplicar. As 7 lições práticas para começar hoje a seguir estão os 7 movimentos que Bab usou e que você também pode colocar em prática imediatamente. Não espere motivação perfeita, nem um momento certo. Esses passos constroem um momento certo. Define um propósito que desperte seu coração. Propósito não precisa ser enorme, precisa ser verdadeiro. Escreva em uma frase clara: por que eu quero prosperar? 2. Crie uma visão nítida do futuro que deseja, visualize diariamente, sinta, veja, experimente internamente. Você está programando o seu cérebro para reconhecer oportunidades. 3. Eleve sua autoimagem. Pare de se ver como alguém limitado. Comece a agir como o profissional, líder ou empreendedor que você visualiza. 4. Substitua seus paradigmas antigos. Troque frases de escassez por frases de expansão. Diga a si mesmo: eu estou me tornando a pessoa capaz de conquistar isso. 5. Haja antes de se sentir pronto. Pequenas ações diárias criam a química do sucesso. Confiança é consequência, não ponto de partida. 6. Ajuste seu ambiente e aproxime-se de quem sonha, cresce, se move. Afastar-se com elegância também é um ato de amor próprio. 7. Persista até que o novo se torne natural. A mente tenta voltar ao velho ou menos, mas você não deve. Persistência transforma desejo em realidade. A mudança que você procura já começou. Se você leu até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou este texto. Seu mapa mental começou a reagir. Sua consciência se expandiu. E a energia da possibilidade já foi ativada. Agora, diante de você, existem 2 caminhos. O primeiro é o da continuidade da vida, que você já conhece. Previsível, segura e marcada pelos limites que você mesmo criou. O segundo é o caminho que Bab caminhou, o da reconstrução, da ousadia, da disciplina emocional, do despertar de potencial. E só existe uma pessoa capaz de escolher você. Uma verdade final para levar consigo. Bob Proctor dizia: a única coisa entre você e a vida que deseja é a história que você continua contando a si mesmo. E agora você tem a chance de contar uma nova história. Uma história de abundância. Uma história de coragem. Uma história de construção. Uma história que inspira. A história de alguém que decidiu assumir o controle da própria mente. E com isso, assumir o controle da própria vida. O mapa está em suas mãos. A jornada começa hoje.